Olá para todo mundo, mais um Sala de Imprensa começando aqui na TV Alemos, a TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom, hoje, nessa sexta-feira, nós estamos aí quase no fim já da Semana de Combate ao Feminicídio, que vem de uma lei proposta pelo deputado Rinaldo Modesto, que institui o Dia de Combate ao Feminicídio, que é o dia 1º de junho, e a semana em torno desse dia 1º de junho aí, como um momento aí de trazer reflexão para a sociedade em torno desse assunto. E então, trouxemos esse assunto aqui para o Sala de Imprensa da TV Assembleia e vão debater comigo esse assunto hoje a Ana Maria, que é jornalista das mídias sociais da Assembleia Legislativa. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia, Tiago, tudo bem? Obrigada pelo convite. Vai acompanhar também o nosso debate o Kleber Claes, que é jornalista da TV Assembleia. Oi, Kleber, tudo bem? Olá, Tiago, Ana. Bom, para a gente poder falar desse assunto com bastante clareza também, para que toda a comunidade, a população de Mato Grosso do Sul possa entender, nós recebemos hoje a delegada Bárbara Camargo Alves, ela que está lá na Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui da capital, Campo Grande. Delegada, muito obrigada pela sua participação e por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Debater violência doméstica é um assunto muito importante, um tema muito importante para a gente melhorar e avançar como sociedade. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, minha primeira pergunta é, assim, eu mesmo como jornalista tenho dúvida quando leio sobre o assunto, porque ainda parece que para mim não é tão claro, que é a questão do feminicídio. Quando que é caracterizado? O que caracteriza o feminicídio? É o seguinte, o feminicídio, existe uma lei em tramitação para transformar um feminicídio em um crime autônomo, mas hoje, da forma como ele foi incluído no Código Penal, ele é uma qualificadora do crime de feminicídio. Então, quando você abre ali o Código Penal, alguém por curiosidade quiser, né, abrir o Código Penal, você vai ver lá o artigo 121, que vai estar escrito que vai tipificar a conduta, criminalizar a conduta de matar alguém. Essa pena aí de matar alguém de forma simples, ela vai de 6 a 12 anos de prisão. Quando a pessoa mata alguém com por algum ou motivo, né, algo subjetivo, ou por de algum meio objetivo, um pouco mais cruel e insidioso, a gente tem elencado ali algumas qualificadoras desse crime. Dentre essas qualificadoras, a gente tem um motivo torpe, né, um motivo banal para esse crime. A gente tem ali, objetivamente, o crime quando cometido por meio de incêndio, veneno, algum meio insidioso, alguma forma que impossibilitou a defesa da vítima e em 2015 foi incluído ali como qualificadora do crime de homicídio o feminicídio. Quando acontece o feminicídio? Por 2 motivos. O primeiro deles é dentro do contexto de violência doméstica. Basta a mulher ser assassinada pelo namorado, pelo marido para incluir? Não, tem que ser uma questão de gênero. Ele tem que matar aquela mulher porque ele tem ciúmes dela, porque ele não aceita o fim do relacionamento, porque ele acredita que aquela mulher tem que cuidar da casa, lavar, limpar a casa. São certos tipos de mentalidades patriarcais, machistas, em torno daquele relacionamento e que são o motivo do delito. Então, ele se inclui dentro do feminicídio em contexto de violência doméstica. O segundo deles é por menosprezo a situação de sexo feminino daquela mulher. Que aí a gente tem ali aquele autor que muitas vezes relacionamento com aquela vítima, mas que mata aquela pessoa por ser mulher. É o caso daquele homem que tem um interesse sexual naquela mulher que ele mata ela, ou por acreditar que não deve viver, ou por acreditar que o lugar da mulher não é... Por exemplo, um homem mata a mulher porque ela é chefe dele no trabalho e ele não aceita ser chefiado por uma mulher. Isso daria para a gente incluir dentro do feminicídio pelo menosprezo à condição daquela pessoa de ser do sexo feminino.
Então, é importante a gente destacar que a diferença do feminicídio para um femicídio, para uma morte de uma mulher, está na questão do gênero feminino, né? O ponto importante aí está no menosprezo, no machismo, a compreensão da mulher como como uma pessoa inferior pelo fato dela ser mulher. Entendi. Bom, acho que eu entendi um pouco mais com essa explicação da senhora, já até eu como jornalista consigo enxergar um pouco melhor essas situações. Eu gostaria de jogar agora para a Ana Maria. Ana, os casos, pelo menos os dados que nossa equipe pegou lá do sistema SIGO com relação ao caso de feminicídio, comparando 1º de janeiro desse ano até o dia de hoje, comparar esse período com o mesmo período do ano passado, tem até uma estabilidade no caso de feminicídio, né, Ana? Então, doutora, quando a gente vê essa alteração, né, nos registros, no número de registros, como a senhora que lida com isso diariamente avalia? Isso pode ser realmente que tem menos casos ou as mulheres estão deixando de denunciar? E a pandemia, ela influencia nisso? Olha, eu acho que ainda é um pouco... Eu sempre costumo responder isso para os jornalistas que me perguntam a respeito do efeito da pandemia na violência doméstica. Eu acho que isso é um estudo que vai partir da academia, né? A gente tem que aguardar o trabalho do pessoal, porque, primeiro, essa situação de pandemia que a gente está vivendo é uma situação ímpar. A gente não viveu isso antes. A pandemia que a gente teve, que imagino eu que possa se comparar, foi em 1919. Então, a gente não... Naquela época, em relação à violência de gênero, a gente estava num contexto muito diferente. Então, e outra coisa, muitas pessoas falam, as mulheres estão morrendo mais ou não estão morrendo mais no período da pandemia porque elas estão presas em casa com seus maridos ou com seus companheiros. Numa análise dos casos que nós tivemos no ano de 2020, a gente analisa que a maioria dessas mulheres morreu dentro de casa, ou da casa dela, ou da casa do companheiro, mas muitas delas não estavam morando com ele, vivendo com ele. Então, a gente não pode dizer que foi em decorrência ali do distanciamento social. Mas a gente pode dizer que a gente teve um ano ímpar, né, em termos de mentalidade, em termos de angústias, em termos de... E isso refletiu, de fato, na violência doméstica. A gente teve o que de números em 2020, eu estou tratando 2020 comparado a 2019, porque 2021 ainda está em andamento, então é difícil eu dizer para você o comportamento desses 5 meses, sendo que ele pode mudar. Então, esse ano, de janeiro a hoje é dia 28 de maio de 2021, nós não tivemos nenhum feminicídio em Campo Grande. Até hoje, tipificado como feminicídio, né? Tivemos um que estava em fase de investigação, mas que provavelmente vai ser desqualificado, aí depender do que minha colega que está tocando o caso vai decidir, né? Aí provavelmente por um homicídio no dolo eventual, mas de qualquer forma nós não tivemos nenhum. Nesse mesmo período do ano passado, a gente já tinha tido, salvo engano, 6 ou 7. Então, isso significa que a gente vai terminar o ano com menos? Não, pode ser que nesses próximos meses que a gente tem aí até dezembro, tenha um aumento, pode ser que a gente apresente este ano um índice de quedas, ainda é muito cedo para falar. Então, por que eu trabalho com os dados de 2019 para 2020? Já são dados fechados, já são dados contabilizados que a gente tem. E o que a gente apresentava? Em 2019, em relação a 2020 para 2019, a gente teve uma queda nos índices de todos os crimes relacionados à violência doméstica, com exceção do feminicídio. O feminicídio, a gente teve um aumento de 33,33% no estado inteiro, então foi um aumento considerável em relação ao ano de 2019, só que os demais delitos, estupro, lesão corporal, ameaça em contexto de violência doméstica, todos eles tiveram uma queda. E aí muita gente pergunta, mas será que isso não ocorre por conta da dificuldade que essas mulheres tiveram em procurar ajuda, né? A gente, em 2020, criou vários mecanismos de denúncias para evitar com que a mulher saísse de casa. Dentre eles, as denúncias feitas online, o X marcado na mão de vermelho na farmácia, que foi uma iniciativa até do CNJ. A gente teve várias outras formas que contribuíram. Só que o que me chamou a atenção na análise desses dados no ano passado ainda, até o início da pandemia, que a gente considera ali março, que é quando começam as medidas restritivas, então de janeiro a março,
quando a gente ainda não estava vendo um momento de pandemia, esses números, em relação ao mesmo período do ano anterior, de 2019, já apresentavam uma queda. Se a gente analisa os números globais desde 2015 até a data de 2021, a gente vê uma variação muito pequena. Então, assim, tem anos que tem um leve aumento, tem anos que tem uma leve diminuição. Como que eu analiso isso? Eu analiso o seguinte: entra ano e sai ano, os números da violência doméstica não abaixam. Não aumentam muito, mas também não abaixam. E os números de feminicídio em 2020 são números que tiveram um aumento. A gente vai ter que acompanhar 2021 para ver se esse aumento vai continuar. Teve aumento no Mato Grosso do Sul e outros 3 estados, só que os outros estados mantiveram índices iguais. Então, na verdade, o que eu considero? A gente está evoluindo como sociedade, isso é algo que a gente tem que destacar. Estão sendo criadas novas leis de proteção, políticas públicas de proteção à mulher, inclusive esta da Semana de Combate ao Feminicídio, mas enquanto a gente não evolui como sociedade, essa mentalidade patriarcal, de que a mulher teria uma posição muito recatada, que ela tem que seguir, esses números vão continuar altos, porque eu acredito que é difícil a gente analisar, por exemplo, a violência doméstica de um ponto de vista de faixa etária ou de faixa social. A gente tem que analisar de um ponto de vista de compreensão de sociedade mesmo. Só uma coisa interessante, doutora, nessa última fala, que é com relação à proximidade da vítima e com o autor do crime. Agora eu passo a bola para o Kleber, que acho que os dados já indicam nisso, né, Kleber? Na maioria das vezes, há essa proximidade afetiva, né, ou de relacionamento entre essas duas pessoas. Pois é, e aí eu aproveito para perguntar também para a delegada no sentido do seguinte: como que a gente pode, enquanto pessoas fora desses relacionamentos, identificar essas situações e, de certa forma, a gente trabalhar nesse processo de prevenção para que, no final, esse crime não termine aí na morte de uma mulher, né? No caso, a gente está vendo os dados, a gente, no consolidado ali, 2019, 2020, 2021, o ciclo já está dizendo que já foram 85 casos, né, aqui em Mato Grosso do Sul. Então, como que a gente pode vislumbrar também essas possibilidades de atuar na prevenção, de tomar essa atitude de poder dar esse suporte a essas mulheres antes, né, que infelizmente se torne aí, não digo um número na estatística, mas uma estatística triste e um caso que a gente tenha que depois lamentar, né? Eu acredito o seguinte: como sociedade civil, como pessoas, independente de eu como delegada, vocês como jornalistas, que tem essa função social muito importante, né? Como pessoas mesmo, dentro da sociedade civil, o mais importante é a gente não desistir daquela vítima. O ciclo da violência, ele é especialmente cruel, psicologicamente falando, com aquela mulher, porque muitas vezes, ou ela não se vê na condição de estar fazendo parte de um relacionamento tóxico, porque muitas vezes a agressão, ela demora a chegar no ponto da agressão física, né? Nos pontos críticos, que é uma mulher ficar muito agredida, um homem vir cortar o cabelo dela, ou ele chegar para as vias de fato. Ele começa tolhindo ali a vontade dela, questionando o fato dela falar muito com a família, questionando o fato dela trabalhar. Ele começa cercando aquilo, e muitas vezes a mulher não percebe que ela está num relacionamento, que é um relacionamento tóxico, que pode chegar ali a esse ponto mais cruel, a esse ápice que é o feminicídio. E o que acontece muitas vezes com as pessoas que estão próximas dessa mulher? A gente desiste dela, porque a gente fala para ela: vai lá, registra a ocorrência, ele não pode. Aí ela termina com aquele cara, aí você fala toda esperançosa: nossa, ela terminou com ele, ela vai conseguir sair daquela situação, na semana seguinte ela volta com o cara. Porque faz parte do ciclo da violência. O ciclo da violência, ele quando o cara agride, ele entra naquela fase de lua de mel, ele se arrepende do que ele fez, ele fala pra ela que foi um lapso, que ele estava bêbado, que ele nunca mais ia fazer aquilo, ou que ele fez aquilo porque ele amava ela demais, era muito ciúmes, mas era muito amor. E aí ele chega com presentes, e ele volta para esse ciclo de lua de mel, que a mulher fala: não, mas ele não vai fazer de novo. E aí as pessoas que estão em volta dela, que viveram junto com ela aquele momento da agressão, muitas vezes eles falam: eu não vou mais ajudar essa mulher, porque ela já foi agredida 5 vezes, e ela vai lá e retrata do crime, ela já foi ameaçada várias vezes, ela vai lá e desiste, ela retorna ao relacionamento. O que nós, como sociedade civil, podemos fazer? Manter essa mão estendida para essa mulher
Doutora, o senhor falou um pouco antes uma coisa bastante importante, que é sobre a nossa legislação, né? Que a nossa legislação ela já tende aí a algumas coisas, até quanto a caracterizar o feminicídio, que depois a senhora conseguiu explicar um pouco melhor para a gente como que ocorre essa caracterização. Mas na atuação da senhora e quando a senhora faz todas as investigações, a partir da nossa atual legislação, você acha que ela é suficiente, que ela é bastante justa, ou ainda são necessários aprimoramentos? Ela até citou agora que o feminicídio está sendo discutido em Brasília, que se torna um crime à parte, né? Mas do que tem hoje, você acha que ainda é necessário aprimoramento, ou já é suficiente aí para fazer frente a essas situações? O direito, ele nasceu para ser mutável. A gente não pode imaginar um direito que fique parado, porque senão ele se perde no tempo, né? À medida que a sociedade vai evoluindo, ele tem que acompanhar essa evolução. Um exemplo muito importante disso foi a criminalização feita em 2018 da revenge, que a gente chama de revenge porn, que é aquela vingança pornográfica, que é o homem, muitas vezes, isso pode acontecer com qualquer pessoa, claro, né? Não só com homens como autores, mulheres também podem, mas as mulheres são normalmente mais vítimas desse tipo de delito, que é quando elas gravam imagens íntimas no momento de confiança ali, e depois do fim do relacionamento ele pega e divulga aquelas imagens. Eram delitos que não eram tipificados anteriormente. Por quê? Porque a gente não tinha a internet avançada como ela a gente não tinha câmeras de segurança. A gente pensar a evolução da comunicação nos últimos 20 anos, ela foi muito grande. E em 2000, em 99, a gente não tinha disponibilidade de tantas câmeras de filmagens igual a gente tem hoje, então não era tão comum esse tipo de delito. E aí, à medida que a sociedade vai evoluindo, o direito ele tem que evoluir junto. Então, eu acredito que, em termos especificamente dos padrões de como lidar com a violência doméstica, nós temos uma legislação muito boa. A legislação brasileira é considerada a terceira melhor legislação do mundo em termos de proteção a essa mulher. Acontece que não adianta a gente querer sempre transformar o crime aumentar a pena, transformar em algo mais rigoroso, porque só isso não vai resolver. Não adianta eu falar para um homem que se ele matar aquela mulher, que um homem que dá 19 facadas a uma mulher, que se ele matar ele vai preso por 30 anos, na hora que ele está dando 19, ele não está pensando nisso. Não é uma, não é duas, são 19. Os crimes de feminicídio são cenas muito cruéis, são cenas de crimes muito dolorosas de ver, porque você vê um ódio muito, muito forte. Não é um tiro, não são 2, são 17, como a gente teve no início do ano. Não é uma facada nem duas, são 20 facadas. Então, eu costumo dizer o seguinte, que esse homem ele não está pensando se ele vai ficar preso 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos ou 100 anos, naquele momento. Então, por isso que eu acho que assim, é importante a gente sempre melhorar a legislação, né? Não só para que os crimes acompanhem a evolução tecnológica, a evolução social e por aí vai, como também trabalhar isso como sociedade civil, debater esse tema, debater não só com mulheres. Muitas vezes a política pública acaba juntando o que é muito importante, né? Mulheres para falarem para elas a forma que elas têm de denunciar, quais são os canais que ela tem para se recorrer, mas não adianta a gente falar para uma mulher que ela não pode apanhar, a gente tem que falar para o homem que ele não pode agredir. Então agora a gente já tem criação de grupos de orientação para homens vítimas de violência doméstica promovidos pelo Poder Judiciário junto com as secretarias de assistência social. Essa forma de lidar que eu acho que também vai mudar. São filmes, são músicas, a gente vê a arte tratando desse tema, a gente vê jornalistas como vocês fazendo esse tipo de debate. Colocar esses assuntos na boca do povo é que vai fazer essa evolução. É claro que, à medida que os casos vão vindo, a gente vai percebendo certos déficits de atuação. Ano passado, a gente teve um caso no sul do país que deixou bem clara a forma como uma vítima de estupro, por exemplo, ela é tratada e revitimizada. Já existem algumas alterações da legislação para tentar coibir esse tipo de tratamento. Então, à medida que muitas vezes o problema vai acontecendo, a gente vai também detectando certas falhas legislativas e que vão sendo construídas, vão sendo reconstruídas ao longo do tempo. Mas eu acredito sim que a gente tem uma legislação boa, claro que ela vai ser melhorada, ela está sendo melhorada, mas a gente tem sim uma legislação boa para atuar dentro dessa área da violência doméstica.
Bom, até gostaria só de deixar lembrado, quem está acompanhando aqui a nossa programação na TV Assembleia, lá no site aqui da Assembleia Legislativa, www.al.ms.gov.br, quem quiser pode consultar, que foi lançado muito recentemente a consolidação de leis da área da mulher que são válidas em âmbito estadual. Também está lá no site aí para quem quiser consultar aí a legislação estadual relacionada a esse tema, já que nós falamos aí sobre leis. Bom, queria passar agora a bola para a Ana Mariana. A gente estava até discutindo um pouco antes, na nossa reunião de pauta do Sala de Imprensa, né, a relação entre violência doméstica e feminicídio, né? Isso, que o Thiago tinha perguntado até sobre a maioria dos agressores serem próximos da vítima. Como o feminicídio ele é cometido pelo gênero, né? Pela mulher ser mulher é que ela é morta, né? Então acaba que são pessoas próximas, ou pelo menos que conheça, né, essa mulher, como o exemplo que a senhora deu do trabalho, né? Quando a mulher é chefe, aquele primeiro exemplo. Mas esse feminicídio e também a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada também, por exemplo, a uma mulher que comete uma agressão a outra por ser mulher? Como que funciona isso? Então, Ana Maria, é o seguinte, dentro dos casos de violência de gênero, e aí eu englobo não apenas a violência doméstica, mas também a violência sexual, a maioria dos casos, de fato, o autor e vítima se conhecem, e a maior parte dos casos, eles têm algum tipo de relacionamento, né? Os crimes sexuais, por exemplo, praticados contra crianças, que já é uma outra seara, crianças e adolescentes, a maioria deles, os estupros de vulneráveis, eles ocorrem dentro de casa. Os autores são tios, padrastos, e a maior parte das vítimas são do sexo feminino. A partir do momento que essa mulher cresce, né, que essa criança e adolescente crescem e viram adultos, elas também acabam sendo mais vítimas dentro do ambiente doméstico. No ano de 2020, no estado do Mato Grosso do Sul, a gente teve um único feminicídio que não foi tipificado dentro do contexto de violência doméstica, que foi um caso que tivemos aqui em Campo Grande, que o autor dos fatos era vizinho da vítima e que o feminicídio aconteceu porque ela não estava respondendo às investidas dele, e ele ficou, né, teve um surto ali, ficou maluco e matou aquela mulher de forma muito, muito bruta. Mas a maioria dos casos comumente acontecem dentro de contextos domésticos mesmo. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que foi feita para combater a violência doméstica contra a mulher. Então, essa violência de gênero, que o autor e a vítima não têm nenhum tipo de relacionamento, a Lei Maria da Penha não se aplica a eles. Então, vamos supor, uma mulher está andando na rua, ela é abordada por um homem que ela não conhece, levada para um matagal e estuprada, naquele contexto ali. A Lei Maria da Penha não vai se aplicar a esse caso, justamente porque é uma lei feita para combater a violência de gênero em ambiente doméstico e familiar. Então, nesse caso, a gente vai aplicar o Código de Processo Penal e o Código Penal ali dentro dos crimes de gênero, né, de sexual. Agora, dentro da Lei Maria da Penha, a lei especifica só a vítima como do sexo feminino, ela não especifica qual que é o gênero do autor. Então, o autor pode ser tanto um homem quanto uma mulher, desde que aquele delito ocorra por essa questão de gênero também. Eu costumo tipificar muito esses casos da sogra que agride a nora. Muitas vezes você vê uma sogra e fala assim, você não cuida direito do meu filho, você teria que limpar a casa e não está limpando direito, teria que fazer a comida para ele e não está fazendo direito. Isso é uma clara violência de gênero ali, porque aquela velha história de colocar a mulher dentro do local muito específico, como se ela pudesse ocupar só esse local. Ela pode ocupar esse local, desde que seja o interesse dela, a vontade dela. Assim como ela pode ocupar locais de poder, espaços de decisão, de trabalho, de independência, né? Então, nesses casos, a gente tipifica ali dentro da lei, no crime do Código Penal, mas aplicando as medidas processuais penais que são trazidas pela Lei Maria da Penha. Outro caso, a Lei Maria da Penha, ela não tem nenhuma discriminação em relação à homofetividade. Então, é possível você aplicar a Lei Maria da Penha em casos que a mulher autora é do sexo feminino e mantém um relacionamento com aquela mulher. Agora, é claro que a gente analisa sempre essa vulnerabilidade ali, né? Você sempre analisa, aquela agressora, ela está numa situação
de superioridade ali, aquela vítima está numa situação de vulnerabilidade, e aí a gente aplica, sim, a Lei Maria da Penha nesses casos. A senhora falou agora há pouco também, doutora, eu não tenho muito tempo, eu vou chamar de meios inusitados, mas não sei se é bem o termo correto, né, da mulher fazer a denúncia. E, Kleber, a gente até citou, tem a questão da mão, também tem outros também aplicativos, né, para tentar fazer uma denúncia à mulher numa situação complicada. Tem a possibilidade também do botão do pânico, né, delegada, que tentou se implantar aqui também em Campo Grande, temos legislação em relação a isso. Que outros mecanismos de denúncia nós temos hoje, que possam ser tanto tecnológicos como, por exemplo, esses de você prestar atenção efetivamente no que está acontecendo ali no contexto, tanto familiar quanto de relacionamentos? Eu separo as denúncias em duas. É muito importante essa informação para as vítimas e para os vizinhos das vítimas, familiares das vítimas. O momento da emergência e o momento que não está em situação de emergência. Porque se você está numa situação de emergência e liga para denunciar no meio errado, aquela vítima pode morrer. Então isso é muito importante, né? Se você está ouvindo uma agressão que está acontecendo naquele momento, se é vizinho, você está ouvindo que o cara está agredindo a mulher, ou aquela mulher bateu na sua porta para pedir ajuda, o certo é você fazer uma ligação para quem vai atender imediatamente. Essa função é primordial da polícia militar, que é a polícia ostensiva, que está nas ruas, né? Então faz uma ligação para o 190, o 190 vai encaminhar ali a polícia militar para coibir aquela agressão que está acontecendo naquele momento e até impedir que algo mais grave aconteça. Agora, se você tem conhecimento de que algum familiar, de que algum parente, algum vizinho, ou então se a pessoa é vítima, mas tem dificuldade de sair de casa, a gente tem outras formas de denúncia. Nós temos o site Não Se Cale, nós temos dentro da Polícia Civil o local de denúncias, não é fazer realização de boletim de ocorrência, mas denúncia, que vai ser encaminhada para a delegacia da área, sendo o Campo Grande, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, para a DEAN, sendo o interior para a delegacia da área. Vamos supor que é uma cidade que tenha DAN, vai para a DAN, se é uma cidade que não tem DAN, vai para a delegacia da área, e aí eles vão apurar esse fato. Assim como é o Disque 180 e o Disque 100, que são da Presidência da República, também essas denúncias também são encaminhadas para o local dos fatos para serem apuradas. Tem o X na mão, que a mulher chega na farmácia com o X na mão, pedindo socorro, e aquele farmacêutico ele vai estar orientado a fazer uma ligação para o 190, para a emergência. Então, a gente tem diversas formas. O botão do pânico, ele acontece quando essa vítima já entrou dentro do sistema e aquele autor já está com tornozeleira eletrônica. Então, ele está com tornozeleira, ela fica com o botão do pânico, e aí, à medida que ou ele se aproximar de onde ele está, ou ela se sentir acuada, ela aperta aquele botão do pânico e também aciona o socorro ali imediato. Doutora, eu só queria fazer mais uma pergunta, essa questão aí do X da mão, por exemplo, né? Parece que é uma coisa mais silenciosa por parte da vítima, uma denúncia um pouco mais sutil, né? Que ela talvez não verbalize tanto, talvez pela proximidade com o autor. Isso talvez é um pouco dessa cultura de silêncio, ou medo da vítima em verbalizar isso. Olha, estou passando por isso, estou sendo vítima desse crime. Eu acho que é uma questão de medo, mais principalmente, né? Aquela mulher, quando ela precisa fazer uma denúncia silenciosa, o medo dela já chegou num nível tão grande que ela evita até verbalizar aquilo que ela está passando, né? Seja porque aquele agressor está naquele momento, vamos supor, parou ali, ele está agredindo ela dentro do carro mesmo, isso acontece, é muito comum de acontecer, a gente vê, e acaba que o risco de vida dela, que ela tá sentindo ali, pelo menos, é tão grande, que ela tem que ser uma denúncia mesmo silenciosa. A gente vive da cultura do silêncio, a gente viveu muitos anos a cultura do silêncio, e da cultura de banalizar a violência doméstica, né? E muitas vezes a mulher, quando ela chega na delegacia, seja pelo decorrer do tempo, ou seja pelas formas como que a agressão acontece, ela tem poucas marcas ou marca nenhuma. E nós somos visuais, né? Nós somos pessoas, a gente sempre se comove com o visual. E quando a gente não vê aquela mulher lesionada, muitas vezes a descrença é muito grande. E aí, quando que a gente observa, quando que a gente percebe a gravidade de uma violência de gênero? Quando ela já não tem mais volta, que é o ápice do feminicídio.
Vou passar agora a bola para a Ana Maria, que queria falar sobre parto humanizado, não, desculpa, sobre o atendimento humanizado, né, Ana? Isso que a doutora falou até, né, da descrença. Muitas mulheres têm medo de verbalizar até por conta disso, né, dessa nossa cultura de querer ver, e aí a gente ficar com aquela sensação de perigo, né? E como que na delegacia, até por ser especializada e contar com uma equipe, né? Não sei se tem psicólogos lá nessa delegacia, também gostaria de saber como que essa mulher é atendida lá, como que a senhora define um atendimento humanizado e o que é feito para essa mulher se sentir acolhida, independente do grau de violência ou do nível ali desse ciclo da violência, onde ela está, né, nesse ciclo. Como que vocês fazem esse trabalho? A abordagem tem que sempre ser aquela que eu falei antes de estender a mão para aquela mulher, né? Tem muitas vítimas que vêm até a delegacia e elas já registraram 20 boletins de ocorrência e muitos deles elas já retrataram. Então, o que eu costumo dizer? Que a nossa função aqui como Estado e como rede, porque nós não deixamos de ser também rede de proteção a essa mulher, é estender a mão, independente de quantas vezes ela manifestou a vontade de dar o encerramento daquela investigação. E diante disso, a função é essa, a gente vai não perguntar por que você está voltando aqui, mas falar, olha, a gente vai te apoiar. O atendimento humanizado, ele tem que partir desse ponto, independente se você é delegacia, se você é hospital, se você é assistência social, se você é psicóloga, a parte humanizada tem que vir desse ponto, né? Dentro da DEAN, nós estamos instalados, a Delegacia da Mulher está instalada dentro da Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa com vários tipos de atendimentos dentro do mesmo prédio, do mesmo edifício físico, né? A gente tem, então, o atendimento psicossocial, a gente tem o abrigamento para essa mulher que sente medo de voltar para casa, não tem condição de voltar para casa. Nós temos o atendimento da Defensoria Pública, do Poder Judiciário e do Ministério Público aqui dentro da casa também, além da própria delegacia, que é onde a gente faz o registro do boletim de ocorrência e principalmente o encaminhamento da medida protetiva. Essa mulher, quando chega na Casa da Mulher Brasileira, quando ela entra na recepção, ela é encaminhada para o atendimento psicossocial. É claro que se ela não quiser passar pela psicóloga, ela tem o direito de falar, não, eu só quero registrar uma ocorrência. Mas é ofertado a ela esse atendimento com o psicossocial, com uma psicóloga que vai ouvir o que ela tem para dizer. Chega na delegacia, a gente não só vai escutar o que ela tem para dizer, mas a gente precisa pegar informações que serão relevantes para a investigação criminal. Nós somos um meio para o fim, que é a responsabilização criminal do agente, né? Então, a função nossa como Polícia Civil é saber se aquele fato aconteceu, quem cometeu e as circunstâncias daquele fato. Então, muitas vezes, o nosso boletim de ocorrência ele vai se ater a essas questões. O fato aconteceu pela internet, a gente precisa pegar um número, a gente precisa pegar um e-mail, a gente precisa pegar certas informações ali que muitas vezes não vão confortar a vítima. Então, acaba que ela passa primeiro por esse atendimento. Algumas delegacias do interior também têm esse acesso, algumas cidades que têm delegacia especializada também, né, delegacia de atendimento à mulher, ou que mesmo que não tenha no mesmo prédio essa facilidade, mas tem ali uma possibilidade de encaminhamento para os CANs, né, para as casas da mulher, ou para o CREAS, ou para o CRERA, dependendo de qual cidade você está. Outras delegacias têm o atendimento presencial ali, e as outras delegacias que não estão em sede, cidades polo, né, que são cidades sede de delegacia da mulher, estão sendo implantadas a sala lilás, que é uma sala diferenciada. Mas qual que é a diferença? Ela é uma sala rosa, o que é aquilo? Gente, é o acolhimento. A gente está tratando de uma mulher que passou por uma situação de violência, seja ela dentro do ambiente doméstico, seja ela uma violência sexual, em que aquele ambiente de delegacia é um ambiente muito desagradável. Então, a gente tem que tentar transformar aquele espaço de recepção da mulher no espaço menos parecido com delegacia possível. Então, assim, você tá tudo bem, a gente pinta de rosa, né? É uma coisa muito simbólica, o rosa, mas não é a cor do rosa, mas é você dar para aquele lugar uma cara de um espaço acolhedor mesmo. E é isso que está sendo feito também nas demais delegacias do interior, com o objetivo de trazer esse espaço mais humanizado. Então, o atendimento humanizado, ele é um atendimento não só físico, né, da pessoa que está atendendo, mas também do espaço em que ela vai ser recebida. E isso tudo, da forma como ela vai ser recebida, tudo isso
vai impactar no psicológico daquela mulher, de sair de lá um pouco mais calma, um pouco mais se sentindo um pouco mais segura, ou de sair do local achando que ela não conseguiu ser atendida. Eu acho que a diferença está bem aí. Doutora, já que a senhora citou aí as salas lilás, né, que estão sendo implantadas também no interior do estado, eu queria só pegar um gancho. A senhora atuou também no interior do estado, a senhora está aqui em Campo Grande há 1 ano e 6 meses. O interior do estado, ele consegue também hoje dar esse atendimento semelhante ou muito próximo ao que é dado aqui na capital? O interior, ele não tem esse espaço físico que a capital tem, né? Aliás, a capital aqui foi a primeira delegacia, a primeira casa da mulher do Brasil. Então, ela tem um atendimento diferenciado que muitos estados, inclusive, buscam. A gente recebe muita gente de outros estados para poder conhecer o que a gente tem aqui e tentar repetir, tentar fazer igual nos demais estados, né? Justamente porque é algo diferenciado e que a gente não costuma ter. Um exemplo disso, a gente tem uma vara da violência doméstica aqui dentro da Casa da Mulher Brasileira. Só que o interior do estado tem cidades que só tem uma vara. Essa vara vai tratar de violência doméstica, de crimes de demais naturezas, de casos cíveis, de vários outros casos, uma juíza ou um único juiz. Então, justamente por essas questões aí é que a gente não consegue repetir exatamente o que a gente tem. Mas nós temos 12 cidades polo, com delegacias da mulher dentro dessas cidades, e já implementamos mais de 5 ou 6 salas lilás, não vou saber te passar o número exato, mas foram bastante inaugurações feitas, tanto no ano de 2019 quanto no ano de 2020, com esses atendimentos especializados, né? Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta, dentro dessas dificuldades de você estar numa cidade menor, de você não ter uma vara especializada, de você não ter uma promotoria, uma defensoria especializada, fazer esse atendimento também humanizado, tanto pelas delegacias da mulher, quanto pelas salas lilás, ou até o treinamento de delegacias que ainda não possuem, né? Então, a gente tem uma pessoa para receber ali com um treinamento especial, o delegado também um pouco mais consciente das mazelas sociais e da importância da gente tratar a violência, a seriedade que a gente tem que tratar a violência de gênero. Bom, para a gente encerrar, gostaria de passar a bola para o Kleber, até porque, né, Kleber, acho que vai ter uma reflexão. Nós, enquanto sociedade, também temos aí uma certa responsabilidade em dar uma resposta também quando a gente vê uma situação dessa, né? Pois é, eu gostei quando a delegada lá comentou sobre essa questão, né? Todos nós acabamos responsáveis de também saber um pouco dos caminhos para orientar essas mulheres. E a questão de não ficar revitimizando elas, né? De escutá-las efetivamente dentro desse contexto, porque, querendo ou não, o que deu para compreender aqui, delegada, é assim, essas pessoas precisam de apoio, né, para se sentirem efetivamente fortalecidas a ponto de denunciar e a ponto de seguir adiante também com essas denúncias. É isso mesmo? Exatamente. Ela precisa de apoio, ela precisa saber que ela vai ter o suporte da família, dos amigos, de quem a conhece. Nós tivemos um caso ano passado, eu não vou mencionar a cidade, não vou mencionar porque, até em respeito à família da vítima, né, mas foi um caso que me chamou muita atenção, porque a vítima foi morta na porta da casa da vizinha. E quando a gente fez a oitiva desse casal de vizinhos que estavam lá, eles mencionaram que eles acordaram, que eles ouviram, mas que eles preferiram não se envolver. E a gente pensa, essa mulher poderia estar viva nesse momento. Se ela tivesse, eu não quero abrir porque o cara tá ali com a faca na mão e eu tenho medo, mas se ela tivesse feito uma ligação por 190, talvez eu tivesse conseguido chamar o apoio ali do SAMU a tempo de salvar a vida dela, ou se tivesse aberto a porta porque ela entrasse dentro da casa, trancasse a porta, talvez aquele fato não teria se consumado, aquele feminicídio não teria se consumado. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade como sociedade civil, que essa pessoa não teve, né, que esse casal não teve, e nós temos essa responsabilidade também até de ajudar nesse sentido, de dar esse apoio, porque a mulher, ela vai voltar para esse momento de lua de mel, e ela vai querer reatar o relacionamento, isso vai dar raiva em quem tá próximo, em quem tá do lado dela. A gente tem a tendência de falar, nossa, eu desisto. Eu falo para vocês, não desistam. Não desistam, porque se vocês não desistirem, possivelmente vocês vão conseguir ajudar essa mulher a sair daquela situação e a evitar esse fim trágico que esse caso que eu trouxe para vocês teve, né, enfrentou. Então, só, doutora, para a gente recapitular, então, agora eu entrei aqui na tela, emergência, precisou ligar 190,
demais denúncias, Disque 100 e Disque 180, é isso? Isso, Disque 100, Disque 180, e também tem a possibilidade do site da Polícia Civil fazer a denúncia lá. Todas as denúncias são encaminhadas para o nosso setor aqui de investigação de denúncias que são feitas sem a presença da vítima, né? Nós mandamos uma equipe no local, ou nós chamamos essa vítima a comparecer na delegacia, enfim, nós tomamos as medidas necessárias para investigar a veracidade dessa denúncia, né? Porque existem muitas denúncias que também não são reais. Então, a veracidade dessa denúncia, e também prestar esse auxílio àquela vítima que, às vezes, é ela própria que faz denúncia por não ter condição de vir ou por estar com medo de vir. É isso aí. Bom, para quem acompanhou, esse foi o programa Sala de Imprensa aqui na TV Assembleia. Nós conversamos com a delegada Bárbara Camargo Alves, ela que é delegada na Delegacia de Atendimento à Mulher. Delegada, muito obrigado por ter aceito nosso convite mais uma vez. Obrigada a vocês, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Debater violência de gênero é muito importante para a gente conseguir reduzir esses números que ainda, infelizmente, são altos. Eu gostaria de agradecer também aos jornalistas que participaram conosco hoje. Primeiro, a Ana Maria. Ana, muito obrigado por ter participado do Sala de Imprensa. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, colegas. Muito obrigada, doutora Bárbara. Parabéns pelo trabalho. Que tenha muito sucesso nessa função tão importante que a senhora exerce pela sociedade. Obrigada. Obrigado também ao Kleber. Muito obrigado, Kleber. Eu que agradeço. Realmente um debate que a gente acaba incorporando mais informação para o nosso dia a dia. E eu acredito que, na doutora Bárbara, a gente pontuando essa questão, é não desistir do próximo, né? Independente da circunstância, a gente continuar ali tentando, de certa forma, ser um apoio quando necessário e também ter esse aspecto humano e cidadão de agir nos casos de violência. Exatamente. Acho que esse é um recado muito importante que fica. Bom, para quem quiser nos acompanhar novamente, é só entrar no YouTube da Assembleia, é só pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, tem o nosso canal com exceções com todas as outras. Lá no canal 9 da NET, em Campo Grande, em Dourados, você pode acompanhar nosso programa ao longo da programação da TV Assembleia. Voltamos na próxima sexta-feira com um novo programa. Tchau, até mais. Tchau, tchau, até mais.